Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí no canal. Hoje eu vou falar as razões do porquê mudar para os Estados Unidos. Porque será que os Estados Unidos ainda é o melhor país do mundo para morar? Então, algumas razões para vocês que pensam em mudar para os Estados Unidos, pensam talvez para passar um tempo, ou talvez alguém que tá um pouco confuso, tá com vontade de voltar para casa, mora aí nos Estados Unidos, ou não sei, alguém que tá aqui no Canadá como eu, mas que quer meter o pé, quer ir embora daqui. Então, há diversas razões do porquê mudar para os Estados Unidos, e a primeira delas, para nós, levando em consideração que o nosso maior sofrimento aqui no Canadá aqui é o clima, então é o clima, né? Não só o clima pelo clima, né? Porque o Brasil é muito melhor do que ambos, mas o clima dos Estados Unidos, as opções, a variedade que o país oferece é muito maior do que aqui no Canadá. Aqui no Canadá se resume a frio e frio, talvez congelante e menos congelante. Aí você escolhe o que é melhor para você. O pessoal pode até vir com aquela conversa, mas existe a cidade de Victoria, existe Vancouver, que quase nunca neva. Gente, o Canadá é frio, vocês têm que entender isso. Morando aqui em Ontário, a província mais populosa do Canadá, a gente fica aqui no frio 6 a 8 meses por ano. É assim que funcionam as coisas. E o frio, ele traz consigo dias nublados, aqui é bastante úmido, então significa que mesmo quando está muito frio, neva, a neve derrete um pouco, fica aquela água suja. Bom, enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas uma das coisas que nos levam a pensar que os Estados Unidos é muito melhor, uma melhor opção para nós, é o clima. No sul dos Estados Unidos, você tem um clima temperado úmido, se eu não estiver falando besteira. Você tem a Flórida, a gente passou lá já há um mês e meio. É um clima extremamente úmido. A gente estava no verão, indo para o outono. Então, assim, é um clima que também não é tão fácil assim. A gente ficou basicamente ali na região de Miami, Pompano Beach. A gente chegou a ficar um pouco em Orlando. São temperaturas, assim, comparando com o resto dos Estados Unidos, é quase uma ilha, né? Porque o resto dos Estados Unidos também pega bastante frio. E ali na Flórida é um clima quente e úmido o ano inteiro. Se você olhar ali no mapa, né, ele vai pegar uma massa de ar quente que vai cortar ali na botinha da Flórida toda a vida. Mas por conta disso, se você for também pesquisar sobre os furacões, ali tem um clima perfeito para furacão, que é o quê? Uma alta pressão e alta umidade. Então, ali eu não vou saber estimar a porcentagem, mas eu diria assim que 75% dos furacões dos Estados Unidos são ali na Flórida. E aí depois vai o Texas, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia vem antes, na verdade. Então, assim, essas regiões elas são muito mais quentes do que aqui no Canadá. Então, assim, o pessoal diz que o clima perfeito na Flórida não é no verão, é no inverno. Você vai estar pegando aí 21 graus, 24, 25 graus, e isso é fantástico. Se você dirigir 8 horas para cima, você vai chegar mais ou menos ali em Charlotte, na Carolina do Norte. E aí o clima ali já vai estar aí por volta aí no inverno, né? Vamos falar aí de janeiro, fevereiro. Você vai pegar dias aí de 6 graus, 7 graus, se você tiver com sorte, com sol. Aqui no Canadá, se você dirigir mais 12 horas para cima, no alto do inverno aí, a gente vai estar com temperaturas negativas. Talvez aí durante o dia -2, -4. Se tiver um dia bastante frio aí, -8, -10, bastante frio. E durante a noite aí você pode aí descer além aí, que vai estar aí fazendo aí seus -15, -14. Tô falando do alto inverno. Não tô falando de dezembro e março não. Tô falando de janeiro e fevereiro, os meses mais frios. E aqui, assim, quando faz frio, só um adendo, se tiver sol, se não houver nuvens, é aí que tá frio. Porque a massa de ar
quando as nuvens, né? As nuvens elas isolam. Então os raios solares vêm, bate na nuvem de volta, reflete, volta aqui para o solo. Então assim não fica tão frio. Mas quando não há nuvens, então você já espera pelo pior. Então assim, o primeiro fator que a gente considera é o clima. O clima é uma oportunidade de morar na América do Norte, com uma opção muito maior de climas, inclusive considerando um clima temperado. Então é por isso que a gente inclusive até pensa ali ficar no Raleigh, Charlotte, talvez Myrtle Beach, talvez um pouco ali para baixo, ali na região de Savannah, na Geórgia. Então é mais ou menos isso, não tão quente, até porque o custo de vida na Flórida estourou, muito caro para viver, então a gente pensa num clima moderado. Então o segundo fator que a gente pensa, para não ser tão digressivo assim, sem sombra de dúvidas, é a economia. Ah, mas a economia não é mais importante que o clima? Eu coloquei o clima na frente da economia porque se o Canadá tivesse uma economia fantástica, muito melhor do que os Estados Unidos, eu não saberia dizer para vocês, honestamente, se o nosso lugar para morar seria aqui no Canadá. Eu não saberia responder isso para vocês, porque para nós o clima afeta bastante a qualidade de vida. Porque se você tem filhos, você tem que considerar que você ficará em casa trancado com seus filhos uma boa parte do ano. Se você tem filhos pequenos, não mandá-los para a escola ou não mandar para o daycare, você vai, assim, não será uma tarefa fácil. Mesmo que você os mande para o daycare, não é fácil ficar só com o menino e assim, evitando lugares públicos, estar do lado de fora, brincar num parquinho, alguma coisa assim, sair. Todas essas tarefas assim, elas se tornam mais difíceis. Então, o segundo lugar vem a economia. Então, o clima mais importante para nós nesse momento, e aí a economia. A economia dos Estados Unidos, assim, como todo mundo sabe, né, ela é a maior economia do mundo. A China tenta aí namorar esse lugar, talvez vai passar em breve, talvez até já tenha passado, talvez eu esteja desatualizado, mas é óbvio, né? A China tem mais de 1 bilhão de pessoas, e aí se você considerar mais de 1 bilhão de pessoas produzindo, como é que você compara aí com 340 milhões de pessoas? Fica difícil. Então os Estados Unidos ele tem a maior economia mundial, em termos também de diversificação, em termos de desenvolvimento, assim, considerando também a liberdade econômica, a liberdade de expressão, etc. Isso favorece muito com que empresas se estabeleçam nos Estados Unidos. Então você tem bastante empresa que, embora tenham suas sedes fora dos Estados Unidos, elas vão para os Estados Unidos. Ou elas vão pagar um pouco menos imposto que os seus países de origem, ou buscando outros interesses, inclusive, né, o crescimento do negócio. Outro fator que nos motiva a sair do Canadá e ir para os Estados Unidos é a educação. A educação, ela também é um fator que a gente considera. Os Estados Unidos ainda é o país principal quando qualquer aluno no mundo pensa em fazer uma pós-graduação, uma graduação. Por quê? Porque ainda é o país que mais investe recursos em desenvolvimento, em pesquisa. E aí eu posso colocar uma outra adendo também, um adicional sobre saúde e sobre saúde, plano de saúde, essas coisas. A gente tem que considerar isso porque é o país que mais investe em saúde no mundo, em pesquisa, em novas tecnologias. Então, assim, isso tudo está embutido no preço, né? O quanto as pessoas pagam por isso. Então, a educação, né? O americano, claro que a gente zoa e a gente está bem ciente aqui, inclusive os canadenses. Ninguém estuda a América do Sul a fundo, eles não sabem onde é o Brasil, não sabem nem onde é o Brasil.
Então, mas se eles têm a oportunidade de seguir em frente, eles têm a oportunidade de aprender muito mais. E outra, a educação do passado, você tem pessoas que são memoráveis, muito marcantes, porque inventaram a luz. Bom, essas marcas grandes que a gente conhece hoje, que mudaram, revolucionaram o mundo, essas pessoas estavam nos Estados Unidos, por todo o contexto. A cultura, se a gente for comparar com o Brasil, no quesito educação, nos Estados Unidos você vai ter uma coisa muito mais uniforme e no Brasil não. Tudo bem, você tem uma excelente escola, você paga por ela, a mensalidade caríssima, pode te assegurar uma excelente educação. Eu considero que eu tive uma excelente educação. Boa parte também ela veio do meu próprio interesse, da minha pesquisa. Mas não é realidade para todos e muito menos oportunidade para todos. Não é. Então nos Estados Unidos você não tem universidades públicas, mas você tem o ensino, o high school, bom, desde criança até o final do chamado ensino médio, do high school, você tem isso por conta do Estado, na verdade, né, dos pagadores de impostos. Todo mundo tá pagando por isso. Obviamente caiu a qualidade demais, assim como em outros países, mas ainda segue como uma referência em educação. Então, o outro ponto importante nessa nossa mudança para os Estados Unidos, por que nos chamou a atenção, é a qualidade de vida. Qualidade de vida em que sentido? Bom, nisso está incluindo o custo de vida. O custo de vida comparado com o Canadá hoje é muito mais em conta. E dependendo do lugar, ele vai chegar a ser 50% mais em conta. Se a gente estiver falando de casas, bom, não tem nem o que conversar. Se você for olhar casas, você consegue oportunidades ainda abaixo dos $100 mil para comprar uma casa. Todo mundo já deve ter visto aqueles vídeos lá do Texas de casas novas por $250 mil americanos. Isso é inexistente aqui no Canadá. Não existe. Talvez exista se você estiver indo lá para Yukon, lá pro extremo norte do Canadá, onde é quase inabitado. Aí talvez você consiga esses deals, mas aqui, por exemplo, em Ontário, não existem esses deals. Aqui, casa onde eu moro aqui em Hamilton, as casas vão começar aí a partir dos seus $650, $650 mil. E assim, eu moro numa casa que é de $1 milhão. Talvez um dia eu possa mostrá-la, mas é uma casa que foi pago $1 milhão, mas é uma casa de classe média, uma casa que tem 3 quartos, um banheiro, e é isso, num bairro 100% classe média, para vocês saberem como é que a bolha aqui imobiliária no Canadá anda. Os jovens não têm sonhos mais de comprar uma casa, porque é impossível. Então é o seguinte, voltando para os Estados Unidos, o custo de vida ainda é muito mais barato, roupas são mais baratos, calçados, carro também, nem se fala, muito mais barato. Se for usado, aí que é muito mais barato, porque você tem muito maior competição, certo? Você tem 340 milhões de pessoas que possuem carro. Aqui no Canadá são 40. Vamos considerar aí os residentes temporários, 40 milhões de pessoas, 38 milhões de habitantes. Uma diferença grande. Isso afeta toda a economia, né? A quantidade de pessoas que realizam consumo é muito inferior aos Estados Unidos, né? Então isso acaba afetando o preço final, né? O custo de vida, porque a gente considera também o volume, né? De transações. Uma outra coisa, esse é um outro fator que eu considero importante, mas a oportunidade de empreender. Bom, o meu desejo, até onde eu sei, o meu chamado é esse.
é empreender. Então, os Estados Unidos ele tem uma cultura de empreendedorismo maior que aqui no Canadá, bem maior. Aqui no Canadá tem bastante. Ambos países são incomparáveis com o Brasil, mas nos Estados Unidos ainda existe desculpa pessoal, ainda existe o mito de que você, não o mito, né, mas ainda existe o fato de que você, se você empreender, você consegue conquistar. Desculpa esse último minuto. Eu ainda tô dormindo bem, mas a minha esposa, como eu contei no outro vídeo, né, a nossa bebê nasceu tem 4 dias. Então, enfim, voltando pro vídeo. A cultura de empreendedorismo nos Estados Unidos ainda é incomparável, mesmo com o Canadá. Aqui dia após dia tem sido muito mais difícil empreender, com altas taxas, menos oportunidades, altos impostos, eu quero dizer. As pessoas vão se sentindo mais desmotivadas. Nos Estados Unidos ainda existe esse fato, né, de que se você empreender, você conquista o que você quiser. Então a gente é muito motivado por isso também. O que eu ia dizer que é relevante é que quando eu estava trabalhando na CFIB, Canadian Federation of Independent Business, eu visitando os donos de negócios e fazendo perguntas, né, e atualizando eles sobre o que o Canadá, né, o governo do Canadá tem feito para os empreendedores, como vai afetar em questões de impostos, como eles poderiam evitar isso. Então, eu percebi que, assim, lendo, conversando com os empreendedores, que a economia no Canadá, ela mudou. Então, mais ou menos há 10, 15 anos atrás, assim, mínimo, a economia canadense não era tão baseada no real estate, não era tão baseada no ramo imobiliário. Então, houve um desbalanço muito grande, o que perdeu muita força no setor industrial, no setor de tecnologia, no setor de manufatura. Então, hoje os imóveis ficaram caros demais e puxou para cima todo o custo de vida. Nos Estados Unidos ainda, vocês sabem também da mesma especulação, mas ainda tem muita oportunidade, muita cidade pequena, muito lugar ainda para explorar. Se eu não estiver enganado, 80% dos Estados Unidos mora aqui na costa leste. Então, assim, tem muito lugar para explorar. E se não me falha a memória também, quando eu estava lendo um livro do Thomas Sowell, se eu não me engano era Migrações e Culturas, 95% dos Estados Unidos ainda é área que não foi tocada ainda pelos seres humanos. Não há casas, ainda é vegetação. Isso me surpreendeu, eu achei que era mentira. Eu tinha pesquisado e é real. Então, assim, você tem muito lugar para ir ainda, tem muita oportunidade. Aqui no Canadá ainda o clima é muito difícil, né, para você fazer esses movimentos. Há um desenvolvimento muito grande de pequenas cidades aqui no Canadá, aqui nessa região de Hamilton, Grimsby, região lá de Toronto bombando. Mas o que acontece? Como a temperatura aqui é mais amena aqui no sul, tem muitas fazendas. E os developers, esses desenvolvedores de condomínios e tudo mais, têm comprado essas terras e acabado com as fazendas, o que diminui a oferta de produtos locais e acaba, né, com as fazendas, com os farmers, os fazendeiros, o que também não é tão legal assim para a economia e pela forma que é distribuído o país. Bom, um outro motivo que a gente gosta muito dos Estados Unidos, quase que eu vou me perdendo nisso, mas é como os Estados Unidos começou. A gente é um grande fã
de como é a democracia americana. A gente realmente gosta. A gente sabe da história, a gente já leu livros e... Ops. Melhor frear aqui porque não tem câmeras. Nunca tem câmeras, mas a gente nunca sabe. Sempre tem uma polícia que você nunca vê. Então, antes de passar no amarelinho aqui, eu só quis garantir que... Enfim, voltando pro vídeo. A liberdade e a democracia nos Estados Unidos é algo que a gente realmente valoriza. A gente ama com paixão, ama de verdade liberdade e democracia nos Estados Unidos. Como os pais fundadores, eles fizeram acontecer tudo isso. Eram pessoas geniais, geniosas, que não se produzem mais, não existem mais hoje essas pessoas. Pessoas assim de uma capacidade intelectual difícil de dizer, de mensurar. E é a democracia mais forte, mais longeva, mais longeva. Vocês me corrijam aí nos comentários. Que se tem notícia. Então, a gente ainda acredita na justiça americana, apesar de saber que não existe um lugar perfeito. Inclusive lá a justiça também não é perfeita. Mas o modo como ela foi fundamentada, né, as bases, os fundamentos, eles ainda existem. Então, assim, é admirável. E a gente... Enfim. Então, assim, eu vou ficando por aqui. E aí eu só ressalto que não existe lugar perfeito. Talvez você esteja procurando esse lugar e não existe lugar perfeito. Não existe terra perfeita. Os Estados Unidos não é perfeito. O Canadá muito menos perfeito. O Brasil não é perfeito. A gente coloca expectativas muito altas. E aí muitas pessoas mudam para os Estados Unidos e não se adaptam. Elas esperam uma coisa irreal. Para o Canadá a mesma coisa. Então, assim, ambos os países têm problemas. É difícil. Inclusive, depois de alguns anos, quando você vai embora, você carrega uma certa nostalgia de que você nem sabia que existia. Então você começa a se lembrar do seu passado, a comparar com a sua realidade presente, e às vezes você começa a pensar que o seu passado era tão bom, era tão melhor, tão mais fácil, você era tão mais feliz e não sabia. E assim, eu já escutei, já vi gente voltando dos Estados Unidos mais de uma vez. Então, aqui do Canadá a mesma coisa, muitos voltaram durante essa crise agora. Então assim, você tem que escolher um lugar para morar que você goste, que você pensa que você se adapta bem, que você se encaixa, que você acredita. Talvez se você não é uma pessoa cristã, por exemplo, e que não valoriza tanto religião, bom, não sei, né? Os Estados Unidos molda toda a cultura, né? Através de filmes, músicas, etc. Mas ainda é uma cultura baseada nos valores cristãos. Talvez você não goste disso, não sei. Talvez você goste de um país como o Canadá, muito mais liberal, progressista. Não sei, mas é importante também que você tenha alinhado esse tipo de ideia, né? Mas lugar perfeito não existe, nosso lugar não é aqui. Como todos os cristãos acreditam, e eu também sou um deles, nós somos peregrinos aqui nessa terra, né? A gente está indo para um lugar melhor. E a gente tenta dar o nosso melhor. Em função de oferecer o melhor para a família, para os nossos filhos e esposas, a gente também busca o melhor lugar para morar nessa residência temporária. Então é isso, pessoal. A gente segue postando vídeos diferentes aí todo dia. Em breve vou estar soltando mais vídeos aí sobre outros assuntos. Vou tentar estudar um pouco mais sobre o que falar e ser direto ao ponto. Mas a gente vai conversando aí. Deixe sugestões
pra mim no que pode ser melhorado, no que a gente pode fazer diferente, do que eu posso fazer diferente. E aí a gente, como o pessoal gosta de dizer aqui no Canadá, we go from there. Então a partir daí a gente vai a partir daí. Valeu? Galera, até mais, até o próximo vídeo. Forte abraço pra vocês.